Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, estamos novamente juntos para mais um episódio das Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Seja muito bem-vindo. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Canal S+, e a TSF. Hoje falaremos de rastreios oncológicos em Portugal. Os que já existem e porquê, como é que funcionam, quem pode participar e se são suficientes para fazer face ao aumento do número de casos de cancro. E em relação ao futuro, estará Portugal preparado para pôr em prática as mais recentes indicações da União Europeia relativamente à implementação dos novos rastreios oncológicos? Farão todos sentido no contexto português? É isto que temos para lhe oferecer no episódio de hoje. Contamos com a presença de Guilherme Macedo, médico gastroenterologista, que nos vai ajudar a mergulhar neste tema tão interessante. Guilherme, muito obrigado pela sua presença e começo por lhe perguntar, quando falamos de rastreios oncológicos, estamos a falar exatamente do quê? Estamos essencialmente a falar de métodos que nos permitam fazer uma detecção de lesões ou de circunstâncias que, de alguma forma, permitam evitar o aparecimento de um cancro. O conceito de rastreio, às vezes, fica, de alguma forma, associado a uma outra coisa chamada detecção precoce e a outro conceito ainda que se chama prevenção. De facto, estas três entidades estão muito ligadas. O rastreio é uma metodologia que se faz a pessoas saudáveis, por definição, porque se nós tivéssemos a suspeita de serem doentes, então estávamos a fazer um exame de diagnóstico, que podia ser positivo ou negativo, mas era um exame de diagnóstico, não propriamente de rastreio. Rastreio faz-se à população saudável. Mesmo a população saudável tem riscos diferentes. Uma população, alguém que tenha uma família com uma história oncológica pesada, no mesmo grupo etário, tem um risco diferente de outra pessoa que não tenha esse risco oncológico. Quer então isso dizer que o histórico familiar é importante? Não, o histórico familiar é muitíssimo importante, mas que não se prende com o rastreio, ou pode-se prender com a idade de começo de um rastreio, que é outra coisa que podemos falar à frente. O rastreio é uma metodologia emprega às pessoas que se sentem bem. E há só um tipo de rastreio ou podemos classificá-los de diferentes formas? Há mais do que um tipo de rastreio? Sim, há vários. Os rastreios dependem da metodologia que estão a oferecer e para que patologia é que estão a ser utilizados. Naturalmente, com o rastreio do cancro da mama, e falo de um território que não é o nosso território é a área digestiva e que tem uma gama muito grande de órgãos que podem ser passíveis de ser inspecionados, digamos assim, para rastreio, mas muito mais importante do que o rastreio é o que fazemos a seguir e por isso o nosso grande foco, muito mais do que no rastreio, é na prevenção, mas na realidade o rastreio do cancro da mama tem metodologia diferente do rastreio do cancro da próstata, ou o rastreio do cancro do cólon, ou o rastreio do cancro do esófago ou do estômago. Então o que varia é a metodologia. Varia a metodologia. O conceito é o mesmo, é tentar, num rastreio, identificar, idealmente, de uma forma precoce, as lesões que se tornem oncológicas ou que tenham uma capacidade oncológica. No fundo, é aqui que se misturam um bocadinho os conceitos. No fundo, para conseguirmos atuar no momento da doença em que seja possível fazer alguma coisa e, no fundo, curar a pessoa, não é certo? Realizar uma verdadeira estratégia de prevenção. De prevenção. Se nós fizermos simplesmente, digamos assim, um diagnóstico precoce, isso é bom porque podemos tratar a pessoa a tempo, mas em rigor já não estamos a fazer prevenção. Prevenção fazemos quando atuamos em circunstâncias ou em lesões que ainda não são cancro.
Aí é que é a verdadeira prevenção, chamada verdadeira. prevenção secundária, porque existe uma prevenção primária que tem a ver com o nosso nível de vida, os nossos hábitos alimentares, qualidade de vida, de sono, exercício físico, etc. Tudo isso são estratégias preventivas primárias para evitar complicações oncológicas, sobretudo na área digestiva. Isso é particularmente nítido e linear até. Uma má estratégia alimentar ou de qualidade de vida, a ausência de exercício físico, por exemplo, ou o consumo exagerado de determinados alimentos, são fatores de risco, faz certamente, com que aumente o risco oncológico. Portanto, a prevenção primária é aí. A secundária vem numa segunda fase, quando nós chegamos, no caso, por exemplo, do cancro do cólon e reto, ou relativamente ao cancro do cólon e reto, quando nós chegamos aos 45 anos, que é a idade que atualmente é recomendada para iniciar os programas de rastreio / prevenção, porque é nisso que nós queremos investir, é muito na prevenção secundária, neste caso. Nós começamos com os procedimentos, que há vários tipos, mas essencialmente em Portugal, 2 tipos. Um que nós não privilegiamos, pela natureza da nossa atividade, porque nós sabemos da importância para a prevenção do outro método, e esse é um método, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou o outro que nós privilegiamos, porque é aquele que permite de facto fazer a prevenção, que é a colonoscopia. Muito bem, Guilherme, já vamos ter a oportunidade de explorar de forma mais detalhada esse tema. Gostava de lhe perguntar, nesta fase ainda inicial da nossa conversa, quais é que são os cancros que em Portugal são rastreados? São rastreados essencialmente por patologia de órgão. Em Portugal fazem-se rastreios para diversas estruturas orgânicas, desde a pele até a mama, pulmão, próstata, cólon e reto. Portanto, há uma gama muito variada de rastreios que são, como digo, que têm metodologias diferentes, têm aplicabilidade diferente e que têm grupos etários e até de género. O cancro da próstata, naturalmente, é por um género, o cancro da mama, geralmente é só por um dos géneros. Mas o que eu quero dizer com isto é que há uma adaptação das estratégias de rastreio às diferentes circunstâncias vitais. Falou de um aspecto muito interessante, que são as faixas etárias. Estas faixas etárias são as mesmas para os diferentes tipos de cancro ou variam? Variam. É claro que também depende um bocadinho da evidência científica que cada uma das sociedades científicas que se debruça sobre cada um dos órgãos, digamos assim, acaba por encontrar como a mais eficaz. É evidente que, por exemplo, para o cancro do cólon e reto, e voltamos aí porque é um dos cancros, é aquele que mais, de facto, em Portugal tem importância em termos numéricos, por ser democrático e sem género, porque é nos 2 géneros, é um cancro fatal para 11 portugueses por dia, e portanto estamos a falar de uma equipe de futebol que morre em Portugal por dia de cancro do cólon e reto, não é de doença que se chamada cancro do cólon, não, estamos a falar de mortalidade. Portanto, é um número, isto representa um muito número brutal. Claro. E nós temos a total consciência disto e por isso nós estamos muito envolvidos nestes programas. O cancro do cólon e reto foi muito recentemente, o rastreio do cancro do cólon e reto foi muito recentemente mudada o grupo etário onde se começava, e eram os 50 anos, classicamente, e há 2 anos, digamos assim, as principais sociedades científicas internacionais, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, e nós, e pela nossa parte, nós alinhamos com esse plano, promovemos o início desses programas a partir dos 45 anos. Mas fizemos isso porquê? Porque é que houve essa necessidade de redução? Por várias razões. A primeira das quais, e como nós dizemos, 45 is the new 50, porque começamos a compreender que havia casos iniciais, digamos assim, de cancro do cólon e reto em idades mais jovens. Muito bem. Acha que isso tem que ver com os hábitos já me disse que sim, com os hábitos de vida que temos em Portugal? Não sei se é em Portugal, não sei se é civilizacional, certo. Não sei se é só geográfico. Nós sabemos que há um conjunto de alimentos que de alguma forma protegem aquilo que se chama a dieta mediterrânica, o que é um conceito curioso, porque nós não somos mediterrâneos, somos atlânticos, mas de facto os produtos da área mediterrânica existem cá em Portugal e podem fazer parte da nossa dieta.
a dieta mediterrânica é protetora do cancro do cólon e reto. Mas não é uma dieta mediterrânica que se começa aos 70. Claro. Portanto, é uma dieta mediterrânica que, de facto, são hábitos que se vão, digamos, instalando, e daí a importância da educação e da importância dos pais. Nós não estamos preocupados só com o futuro imediato de atender os pais e os pais que têm risco disto e daquilo. Não, não. Isto faz-se de uma forma longitudinal. Claro, ao longo e da as vida. nossas crianças têm que compreender que há determinados hábitos alimentares que os vão proteger para o futuro. Falou de um aspecto muito interessante que é a geografia. Considera que existe equidade em termos geográficos no acesso aos rastreios oncológicos? Então não estamos a falar de geografia, estamos a falar de política. Porque, por norma cruzam-se, sabe? Não, cruzam-se, mas a geografia depende de serras e vales e rios e mares. A política é um pouquinho diferente. Não acho que o problema da equidade seja um assunto geográfico, é um assunto, às vezes, de estratégia político-administrativa. E se houver possibilidade, se uma determinada região ou um país, para não ser tão provocativo, se um país tiver capacidade política de instalar homogeneamente, e assim dilui-se a geografia, se tiver a capacidade de instalar homogeneamente um determinado programa de rastreio e prevenção, por exemplo, é o que deve fazer. Portanto, o limite não é geografia. O limite é a decisão estruturada de política de saúde, etc. Em Portugal, nós temos todas as condições para sermos equitativos. E somos? Há áreas em que isso é mais nítido do que noutras, e o cancro não é a única área. Claro, com certeza. Por exemplo, é difícil compreender como é que determinadas patologias e, portanto, doentes que têm determinadas patologias, que é o que nos preocupa são as pessoas, não as patologias, como é que doentes com determinadas patologias têm acesso a determinados medicamentos esses que podem servir para outras patologias, para outros doentes, e esses outros doentes não têm acesso a esses medicamentos. Isso preocupa-nos, é um problema de equidade e é um problema que roça a inconstitucionalidade. Certo. E, portanto, é um assunto para o qual a comunidade gastroenterológica, que eu pertenço, está particularmente sensível, porque há situações de patologia digestiva, nomeadamente na doença inflamatória do intestino, em que o acesso à medicação biológica não é feito da mesma forma que o acesso à medicação biológica tem os doentes da área reumatológica ou da área dermatológica. Portanto, há caminhos por percorrer, ou como dizia o poeta americano, miles to go before we sleep. Muito bem, sim senhor. Ora, nós vimos há bocadinho e tivemos a oportunidade de explorar isso quando o Guilherme fez menção a esse tópico, que há vários rastreios em Portugal, por exemplo, do cancro da mama, do colo do útero, do reto, e de facto nós tivemos um episódio aqui há pouco tempo onde falámos especificamente sobre o cancro do colo do útero e que de facto conseguimos perceber que a taxa de vacinação em Portugal é bastante elevada, portanto tem aqui uma incidência muito significativa, e gostava de lhe perguntar se, ao investirmos na vacinação, como foi no caso do cancro do colo do útero, é esperado que este tipo de cancro possa desaparecer? E, portanto, o rastreio deixe de fazer sentido? Não, o wishful thinking demora muito tempo e a vida vai decorrendo e as pessoas vão nascendo, vão tendo os seus comportamentos e as suas interligações e, portanto, nós não devemos falar em erradicação. Para já não devemos falar em erradicação numa doença não infecciosa. Há doenças que têm um pendor infeccioso importante e, por exemplo, falou do colo do útero, há um bocado eu estava a falar do cólon e do reto, mas o colo do útero é importante por causa da vacinação HPV, anti-HPV. De facto, o grande objetivo é reduzir ao mínimo a possibilidade de desenvolver um cancro do colo do útero com a vacinação. Mas a vacinação tem um objetivo epidemiológico, um objetivo de saúde pública. Infelizmente, não consegue definir o destino individual. Em grande volume, em massa, nós percebemos que uma determinada população está mais protegida. Não conseguimos proteger a Joana, o João, o Francisco ou a Maria. E isso é importante compreender-se, porque muitos detratores das políticas de vacinação usam sempre o exemplo individual para postular a ineficácia ou a ineficiência de medidas de saúde pública, o que é
uma falsidade, é uma forma errada de olhar para o problema. Certo, mas olha, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Conseguimos em Portugal, e eu sei que é uma realidade que conhece bem, conseguimos em Portugal identificar de forma clara a relação custo-benefício associada aos rastreios? Isso implica alguma organização a vários níveis que não está montada da mesma forma a vários níveis. Isto é, esses estudos e essa avaliação é perfeitamente possível de ser feita. E Portugal tem todas as condições para o fazer. Há um esforço organizacional que deve ser feito, não só entre as estruturas, digamos, de saúde pública, mas também com a própria comunidade médica e com as próprias estruturas, digamos, intermédias administrativas. Portanto, isso é possível fazer. A questão é que tem que haver uma planificação organizada, temporalmente sustentada e que não seja refém de agendas ou de calendários políticos. Isto é, para ser mais claro, não se pode prever uma planificação num mandato político, num mandato, tem que ser algo que seja estruturado com tempo. A longo prazo. E em que as pessoas alinhem, se identifiquem, compreendam, percebam o benefício a longo prazo. Se nós tivermos medidas, digamos, não digo avulso, mas medidas temporalmente limitadas, é muito difícil comprometer as pessoas num determinado plano. Ora, não há nenhuma organização, sobretudo em termos de saúde, em que as coisas demoram a estruturar-se, não há nenhuma organização que consiga sobreviver, nenhum plano que consiga sobreviver, se não houver essa estruturação a longo prazo. Não há nenhum. E aí o exemplo de outros sítios mais organizados do que nós mostraram-nos isso. Portanto, não é muito difícil, não precisamos ser excessivamente criativos, basta repetirmos os bons exemplos. Ora, e por falar em bons exemplos, falou de planificação, fiquei todo contente porque é chegado o momento de deixarmos aqui uma mensagem para quem nos está a acompanhar, e isto que tem então que ver com o rastreio do cancro da mama. A Liga Portuguesa contra o Cancro realiza o Programa de Rastreio de Cancro da Mama, em colaboração com as Administrações Regionais de Saúde. Este programa é realizado de 2 em 2 anos por médicos e técnicos especializados. O rastreio da Liga Portuguesa contra o Cancro confere uma maior rapidez entre o diagnóstico e o tratamento, permitindo a identificação de lesões pré-malignas ou mesmo malignas em estádios iniciais da doença, o que possibilita o seu tratamento de forma atempada e com maior sucesso. Este rastreio dirige-se a mulheres entre os 50 e os 69 anos, sem qualquer alteração na mama, portanto assintomáticas, sem próteses mamárias, que não tenham realizado mastectomia e que não tenham também tido cancro da mama. Para efetuar o rastreio, poderá dirigir-se a qualquer unidade móvel ou fazer o seu agendamento através dos contactos, telefone e e-mail que estão no site da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aí poderá também verificar onde é que se encontram as unidades móveis. Se preenche os requisitos, vai ser convidada via carta postal para efetuar o rastreio. Para saber onde poderá fazer o seu rastreio, aceda ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro, à área de Programa de Rastreio de Cancro da Mama. Ou então, ligue para a linha Cancro 808 255 255. Guilherme, recentemente a União Europeia lançou diretrizes sobre a necessidade de implementarmos novos rastreios, tendo em consideração o que tem vindo a ser verificado do ponto de vista do surgimento de novos cancros, de forma mais significativa, claro, como dizia na União Europeia. Porquê a necessidade de alargarmos o rastreio a outros tipos de cancro e que cancros, aliás, é que são estes? Bom, é preciso compreendermos de que é que estamos, quando falamos com alguma generalização, corremos o risco de falhar alvos mais concretos. A questão não é só a implementação de rastreios ad libidum, de qualquer forma, não. Porque isso tem custos, e os custos em saúde são muito relevantes, não se pode gastar os recursos de uma maneira para depois serem retirados de outras soluções, até soluções terapêuticas. Portanto, tem que existir algum balanço nestas opções. A opção de alargar para alguns cancros
prende-se com o facto de ser possível observar que há um crescente número de novos cancros, de novos casos de cancro. Os órgãos já lá existiam, sempre existiram. Portanto, são novos casos de cancro que se torna justificável estabelecer uma estratégia de saúde pública, nomeadamente implementação de estratégias de rastreio. Por exemplo, e esse é um caso que é interessante discutir e que é da nossa área, por exemplo, o estômago, por exemplo, o pâncreas. Em Portugal, o cancro do estômago é um dos cancros mais importantes em termos de mortalidade. Aliás, quer o cancro do estômago, quer o cancro do pâncreas, pertencem aos famosos Big Five em termos de oncologia digestiva, porque são aqueles que têm maior morbilidade e, sobretudo, maior mortalidade. Enquanto que o cancro do pâncreas, que é assustador pela sua natureza, todos os nossos doentes, quando acham que têm um pequeno quisto no pâncreas, ficam logo aterrorizados, porque é um cancro do pâncreas, e as pessoas têm uma noção já de que o cancro do pâncreas é, de facto, algo difícil de combater e de lutar. É verdade. Mas, atendendo à relativa inexistência de modalidades práticas, simples, com custo e eficácia demonstradas de rastreio para o cancro do pâncreas, não se faz ainda rastreio do cancro do pâncreas. É claro, quando nós temos alguma dúvida, mas aí já é de diagnóstico, não propriamente de rastreio, claro que nós usamos o melhor método possível, que é uma coisa chamada ecoendoscopia, em que é uma endoscopia feita com uma sonda de ecografia na ponta, que permite ver todo o órgão. Pode ser feito por TAC, pode ser feito, enfim, mas é um ótimo método de rastreio, ou melhor, é um ótimo método para um diagnóstico precoce, quando existe a dúvida. Mas há outros órgãos, por exemplo o estômago, em que, perceptivamente em Portugal, há um volume grande de casos. E põe-se a questão de ser ou não ser possível fazer e dever-se fazer o rastreio do cancro do estômago. E aí, claramente, estamos a caminhar no sentido de dever-se fazer o rastreio do cancro do estômago. Até porque, por variadas circunstâncias, um dos métodos mais importantes para a detecção precoce / prevenção, porque pode-se fazer logo algum tratamento, para o cancro do estômago é a endoscopia. E por várias razões, que não adianta agora estar a explicar, porque é uma explicação longa, muitas vezes a endoscopia alta, que é aquela que permite o acesso ao estômago, ao esófago e ao estômago, é simultânea à colonoscopia. Portanto, nós somos apologistas, e é uma ideia que estamos a tentar, de alguma forma, transmitir em vários sítios do mundo, que pode fazer sentido, no mesmo momento de exames de rastreio / prevenção para o cancro do cólon e reto, e já que isso é feito com uma determinada metodologia endoscópica, que é a colonoscopia, fazer também para o estômago, sobretudo em países com uma incidência importante, como é Portugal. Certo, compreendo. Portanto, como se vê, há uma certa adaptação dos rastreios, das metodologias de rastreio, aqui sim, à geografia. Guilherme, falou-nos agora do cancro do estômago, que é de facto, como já percebemos, um dos que merece a nossa melhor atenção, mas existe também o outro, que é o cancro do pulmão, e devemos olhar para ele também de uma forma preventiva, nomeadamente no que diz respeito à cessação tabágica. Sabia que a Liga Portuguesa contra o Cancro oferece consultas de cessação tabágica gratuitas? Cuide da sua saúde, não espere mais. Caso seja fumador, marque já a sua consulta com um médico especialista na área, presencialmente ou, se preferir, online. Aceda ao site que está a ver no rodapé do seu televisor para obter mais informações e efetuar a sua marcação. Cuide de si. Ora, Guilherme, tenho aqui mais uma perguntinha para si. Estamos a chegar mesmo ao final do nosso episódio. E vai-me deixar dizer uma coisa sobre a cessação tabágica, faz favor. Porque a cessação tabágica não impacta só no cancro do pulmão. E é muito importante que as pessoas compreendam que, por exemplo, quer o cancro do pâncreas, quer o cancro do esófago, que está a crescer nitidamente em Portugal, tem a ver com justamente o consumo de tabaco, ou a utilização comum do tabaco. Isto é, a cessação tabágica impacta de forma muito importante na diminuição dos casos novos de cancro do esófago e de cancro do pâncreas. Há mais, na área digestiva, por exemplo, mas estes dois em particular
são muito importantes. E, portanto, a cessação tabágica impacta a muito vários bem níveis. que tem que se olhar para o pulmão, mas na realidade há outro órgão, por exemplo, francamente afetado pelo tabaco, a bexiga. E, portanto, é bom que se compreenda que esta noção de que a cessação tabágica impacta no pulmão é redutora. Impacta vários órgãos, não é? Impacta em vários órgãos. Claro. Diga uma coisa, Guilherme, se fosse decisor político e pudesse implementar novos rastreios em Portugal, para além daqueles que já tivemos a oportunidade de falar, que rastreios é que implementaria? Bom, neste momento, atendendo àquilo que nós estamos a verificar, e eu posso falar essencialmente da área que conheço melhor e que tem a ver com a área digestiva, claramente o rastreio do cancro gástrico, sem dúvida, que deveria ter, digamos, uma articulação, uma organização específica de forma e conciliável até, na minha opinião e da opinião de vários peritos, com aquilo que se faz nas modalidades de rastreio para o cancro do cólon e reto. Esse seria algo que eu estaria muito interessado em implementar e claramente um outro órgão que muitas vezes não digo maltratado, até porque é o maior órgão que nós temos, aquilo e meio de realidade em que nós muitas vezes passamos por lá, e que é um órgão que tem grande importância, sobretudo na epidemia da obesidade. E estamos a falar do fígado. Sem dúvida que, embora exista programas regulares para acompanharmos as pessoas que têm doença hepática crónica, doença grave do fígado crónica, essas pessoas entram em programas de rastreio, mas são programas de rastreio, digamos, de iniciativa do médico e não de iniciativa organizativa. E, portanto, seria muito importante que houvesse uma noção por toda a comunidade médica de que qualquer indivíduo com uma doença hepática crónica estabelecida deva fazer um programa de rastreio do cancro do fígado. Sim, senhor. Guilherme, muito obrigado pelos seus contributos e explicações tão claras que serviram aqui para realçar a importância do diagnóstico precoce na diminuição da mortalidade por cancro. Deixe-me recordá-lo, a si que nos acompanha, que todas as questões e sugestões que nos quer apresentar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E não é que já chegámos ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Chegámos ao final, mas como eu gosto tanto de si, já temos o próximo encontro marcado. Espero por si no próximo dia 31 de julho para falarmos sobre tratar o doente com cancro. Vou estar à conversa com António Mel Gouveia, farmacêutico. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá. Fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.